Como descobrir os meus valores? Quais são os seus valores pessoais? Como definir e viver por eles? Hoje eu quero te ensinar a entender seus valores, algo fundamental para você realmente vivenciar aquilo que você tem que vivenciar. Valores são simplesmente as coisas que são importantes para você na vida. Por isso deve ser natural e viver com eles e reconhecê-los. Então, roda a vinheta que eu vou te ensinar sobre esse tema tão importante nas nossas vidas e que é fundamental a gente conhecer. Olá, povo de Deus! Hoje vamos falar e entender de valores, entender por que muitos de nós não vivemos de acordo com os nossos valores. Mas Miriam, isso é possível? Nós vamos entender aqui. Veja se você já esteve em algum dessas situações que eu vou falar com você. Preste atenção. Alguém disse ou fez algo com você, discordou, mas você não falou sobre isso e ficou com vergonha depois. E aí, já passou por isso? Já ficou se remoendo por isso? É claro. Ou você definiu uma meta para si mesmo, né, e depois falhou em cumpri-la? Essa eu acho que todos já passaram por ela, não é mesmo? Ou a clássica ainda situação, sua vida ou sua carreira não funcionaram do jeito que você queria. Essa, gente, eu vivenciei na minha vida. Para fechar os exemplos dessas situações e você entender o quanto os valores são importantes, eu quero te falar, você está tão ocupado agradando as outras pessoas que nem sabe quais são os seus valores. E essa é do ser humano fazer. Hoje nós vamos aprender quais são os valores pessoais e por que eles são importantes. E aí você deve estar pensando, mas Miriam, isso é importante? E a resposta é sim, é fundamental. Pois quando você vive de acordo com os seus valores, você se sente melhor consigo mesmo e está mais focado em fazer as coisas que são importantes para você. A gente tem que entender que a pessoa mais importante da nossa vida somos nós. Então vamos lá. O que afinal são valores pessoais? E por que eles são tão importantes assim? Bem, para me te explicar, eu quero que você entenda que valores pessoais são as coisas que realmente é importante para nós, as características e comportamentos que nos motivam e guiam nossas decisões. Por exemplo, você talvez valorize a honestidade. Você acredita em ser honesto sempre que possível e acha importante dizer o que realmente pensa. Quando você não fala, provavelmente se sente desapontado consigo mesmo. E isso acontece. Honestidade, por exemplo, para mim, é um dos meus valores. Ou talvez o seu valor seja bondade. Você aproveita a oportunidade de ajudar outras pessoas e é generoso, né, ao dedicar o seu tempo e recursos às causas dignas, aos amigos, aos familiares. Então esses são apenas 2 exemplos que eu trouxe aqui de valores pessoais, porque a gente tem vários e todo mundo tem seus valores pessoais e eles podem ser bem diferentes. Algumas pessoas são competitivas, enquanto outras valorizam a cooperação. Algumas pessoas vão valorizar a aventura, enquanto outras valorizam o quê? Segurança. Então, o que você tem que entender? Que os valores são importantes porque você provavelmente se sentirá melhor se estiver de acordo com seus valores e se sentir pior se não estiver. E isso se aplica tanto às decisões nossas do dia a dia quanto às escolhas que a gente tem da vida. Então, se você valoriza a aventura, por exemplo, provavelmente você vai se sentir sufocado se for pressionado por seus pais ou por outras pessoas a fazer escolhas mais seguras, né? Por exemplo, como um trabalho no escritório, uma vida mais estável, uma família mais estável. Para você, uma carreira que envolve viagens, começar pelo seu próprio negócio ou outras oportunidades de risco e aventura, pode ser mais apropriado se o seu valor é aventura. Por outro lado,
Se você valoriza a segurança, o oposto também vai se aplicar. O que algumas pessoas veriam como oportunidade de um sonho de viajar pelo mundo e ser o seu próprio patrão, pode deixá-los, quem tem a segurança como valor, inseguro e desejando uma existência mais estável. Então o que a gente tem que entender? Que todo mundo é diferente, todo mundo é único, e o que faz a pessoa feliz e deixar a outra, se sentindo às vezes ansiosas, é a definição realmente dos valores. Por isso que você precisa conhecer os seus valores pessoais para viver com ele, e isso vai te ajudar e te deixar mais feliz, mesmo que não faça sentido para as outras pessoas. E aí, eu sei que você deve estar pensando, cabecinha maravilhinda, Miriam, como eu defino os meus valores pessoais? E aí eu quero que você responda algumas perguntas para mim. Então bora para a tarefa. Vamos lá. O que você faz sentir melhor? É um bom lugar para começar a descobrir quais os seus valores. E pelo amor de Deus, gente, não me responda comer. Entenda que sorvete não é valor. O que a gente está falando aqui são características ou formas de se comportar no mundo. Estilo. Alguém que valoriza a honestidade vai se sentir bem quando dizer a verdade. Eu expliquei para vocês isso. Por outro lado, essa mesma pessoa vai se sentir mal consigo mesmo se não contar a verdade. Então, emoções negativas também podem ser um bom guia para você descobrir os seus valores. Então, quando você se sentir desapontado consigo mesmo, ou como aquilo se fosse uma fraude, que comportamento levou você a se sentir assim? Então, vamos pegar papel e caneta. E o editor coloca essa pergunta para esse povo maravilhoso, justamente para ele poder paralisar, ler novamente e pensar. Porque a nossa ideia do canal é fazer você evoluir. Então, o que é importante para você na vida? Anota. Se você pudesse ter uma carreira sem se preocupar com dinheiro, o que você realmente faria? Quando você está lendo notícias, que tipo de história ou comportamento costumam inspirar você? Vai pensando, vai anotando, pausa o vídeo aqui e vai respondendo. Gente, essas perguntas serão para te ajudar a descobrir os seus valores. A minha função aqui é aprender e ensinar para o mundo transformar. Por isso que você precisa aplicar aquilo que você está escutando. Que tipo de história de comportamento te deixa com raiva? O que você quer mudar sobre o mundo ou sobre você mesmo? Vamos pensando. Do que você mais se orgulha? Qual o seu maior orgulho aí? E quando você foi mais feliz? Paralisa, responde. E aí, respondeu? Use essas respostas como guia para você descobrir os seus valores. Em alguns casos, os valores serão fáceis de descobrir. Se você escreveu, por exemplo, um relacionamento amoroso, em resposta à pergunta sobre o que é importante para você, o que isso quer dizer? Quer dizer que o amor é um valor importante, pessoal para você. Se você escreveu ser feliz, então você valoriza o que enquanto valor? Felicidade. Outros podem exigir um pouco mais de trabalho, mas não é desmerecedor isso. Por exemplo, se você é inspirado por histórias de empreendedores de sucesso, talvez você valorize a determinação ou a conquista, ou talvez seja a riqueza e o sucesso. Se você é inspirado por pessoas que tentam mudar o mundo ou que mudam aquele mundo, talvez você valorize a coragem ou a integridade, ou talvez seja a justiça e a paz. Tente examinar exatamente o que essa história traz e o que essa experiência traz para você e quais se relacionam com você. Para te ajudar, eu vou falar alguns valores pessoais, até mesmo para você identificar aí na sua vida. Então são vários os valores pessoais. Eu vou ir citando alguns e você vai relacionando com sua vida. Então, valores pessoais: realização, a aventura, coragem, a criatividade. Então, todos esses que eu estou falando, vai analisando. Confiança, determinação, a amizade, Às vezes a amizade é um valor
supremo para você. Saúde, honestidade. Eu falaria que saúde e honestidade estão pau a pau para mim. Independência, integridade, inteligência. Inteligência é um valor, Miriam? Sim. Um dos valores que se aplica muito à minha vida: justiça, bondade, aprendizagem. Esse também é a minha missão de vida: aprender a ensinar para o mundo transformar. O amor, a paz, perfeição. Miriam, perfeição é valor? Sim. Segurança, que a gente deu alguns exemplos aqui já no vídeo para você. A simplicidade, a sinceridade, vai estar muito atrelado com honestidade, né? A espontaneidade, o sucesso. Então, isso tudo são exemplos de valores que você pode avaliar se está alinhado com você ou não. Compreensão, riqueza. Gente, eu deixei vários exemplos aqui, mas eu tenho certeza que você pode pensar em muito mais. A ideia aqui não é escolher itens que eu falei, mas você criar os seus próprios valores com base nas suas próprias experiências e personalidade. Por isso, use como exemplo de valores pessoais, mas não se sinta limitados por ele. Deixa a sua imaginação correr livre. Então, vamos entender aí como priorizar os valores pessoais. E por que priorizar os valores pessoais é importante? Porque depois de você identificar todos os seus valores e criar uma lista importante, a gente precisa priorizar. E aí eu sei que na sua cabecinha você está perguntando assim: Miriam, mas por quê? Não é quanto melhor, melhor enquanto valor? Gente, priorizar é importante porque na priorização vai te ajudar a você se aproximar ainda mais da definição daquilo que realmente é importante para você. Sua lista geral de valores pode incluir valores bastante diferentes. Então vamos pensar, se você valoriza honestidade, saúde, bondade, aventura e meia dúzia de outras coisas, isso não lhe dá uma direção clara da onde você realmente se sente realizado. Mas se você coloca a saúde no topo da sua lista, você vai ter clareza que uma rotina diária de exercício, uma alimentação saudável é prioridade para você. Isso hoje é prioridade para mim. Agora, se a aventura está no topo, por outro lado, talvez planejar uma viagem para saltar de paraquedas seja mais importante que fazer uma atividade, que alimentar bem. Então o ideal aqui é que você viva de acordo com os seus valores, com a sua lista. Então seu tempo e energia são limitados, por isso que essa priorização vai ajudar você a garantir as coisas mais importantes e que terão a maior recompensa em sua vida. E aí eu quero te convidar mais uma vez, paralisa o vídeo e coloca em ordem os itens da sua lista usando um sistema de pontuação que abordamos, né, do que é mais importante para você. Começa a comparar um com o outro e vai colocando ordens. Isso vai te ajudar a comparar e a te ajudar a perguntar a si mesmo em qual deles você trabalharia se pudesse escolher somente um. E aí eu te espero aqui. Por quê? A gente precisa avançar. E nós vamos avançar a partir de agora, porque você já entendeu como viver os seus valores com integridade e usá-lo para sua tomada de decisão. Isso ajuda você a conquistar os seus objetivos. Então, ter uma lista de valores, uma folha de papel é bom, mas isso não vai te mudar nada. Mas ver a diferença na sua vida, você vai começar a viver de acordo com os seus valores. E é isso que eu quero, a parte prática do nosso vídeo na sua vida. E aí você tá pensando, povo maravilhindo? Mas Miriam, isso pode ser fácil de dizer do que fazer. E é verdade, a gente fala, se fosse fácil todo mundo, fazia. Então vamos lá, primeiro vamos dar uma olhada nesse quadro geral seu. E aqui entra uma pergunta para você. Você está vivendo de acordo com os seus valores em sua vida como um todo? Eu me questionei isso e teve época da minha vida que isso não era real. Sua escolha da sua carreira reflete os seus valores? E sua atividade fora do trabalho? Você está gastando tempo, né, o seu tempo, o seu bem mais precioso, em coisas que são importantes para você? E se a sua resposta for não, não se preocupe,
porque é bastante comum em nossas vidas que sejam diferentes dos nossos valores por vários motivos. Mas nós vamos recuperar isso, e eu consegui recuperar na minha vida, você também. Então, para cada um dos seus valores, faça uma lista de coisas que você pode fazer para colocar esses valores em práticas. Por exemplo, para mim, aprendizagem é um valor significativo. Então, se é para você, o que você pode fazer? Voltar a fazer uma faculdade, voltar a estudar, ir para aquele nível que você sempre sonhou. Ou você pode se comprometer a ler um livro toda semana sobre um assunto que lhe interessa, ver um vídeo e aplicar. Ou você pode fazer um curso de treinamento online. Existem várias possibilidades. Nesse momento, eu quero que você anote todas as possibilidades alinhadas com cada valor seu. Mesmo que você ache que não possa, pagar por elas, que não tem tempo, faça uma lista de coisas que você poderia fazer para viver de acordo com seus valores. Você deve acabar com uma lista longa aí de possíveis ações para cada valor. E é isso que eu quero que você faça. Então paralisa e vai lá. E agora, Miriam, vamos então ao próximo passo, que é transformá-los em meta para a próxima semana, para um mês, para um ano, para daqui 5 anos. Então vamos colocar isso no papel. Eu já ensinei aqui no canal como trabalhar isso e eu vou deixar aqui para vocês. E aí, eu quero que você me conte, você tem metas definidas? Se você já tiver metas definidas, antes desse vídeo, porque você já tinha, eu quero te desafiar a perguntar para si mesmo se essa meta está alinhada com os valores pessoais que você descobriu aqui. Se a sua resposta for não, me conta por que você está fazendo isso. Porque está desalinhado com seus valores. A menos que haja um motivo prático muito bom, o que eu vou te convidar? Excluir, concentrar nos seus objetivos que ajuda você a viver de acordo com seus valores. Nem sempre, gente, é fácil. E eu sei, mais uma vez eu repito, se fosse fácil todo mundo fazia. Então, alinhar suas ações com seus valores vai ser fundamental para você, para a força do hábito, até essa atração da gratificação imediata que eu falo que ela é prazerosa e suficiente, para fazer a gente esquecer não só as boas intenções e agir naquilo que não reflete com os nossos valores. E aí você tem muitas técnicas disponíveis para ajudá-lo a mudar as suas reações e viver mais consciente de acordo com seus valores. Então, por exemplo, aqui você pode criar um hábito de ler. Se sua lista de valores está ali a aprendizagem, então todas as manhãs quando você acordar, você pode ler 2 páginas, visualizar o dia à frente, planejar como você vai viver os seus valores é fundamental para você. Então imprima os seus valores e mantenha eles sempre perto, para você sempre direcionar o olhar durante ao longo do seu dia e lembrar. Fazer deles o fundo, por exemplo, do seu celular, o seu computador, tela do seu computador, lembretes, que vão aparecer no seu telefone ao longo do dia. Então, sempre que você se encontrar desviado dos seus valores, analise a situação depois e se pergunte o que poderia ter feito diferente. Até mesmo para você se conhecer, o autoconhecimento é fundamental. Então, até agora parece bem simples, não é? Então, nós vamos aprofundar. Então, por que tantos de nós ainda luta para viver de acordo com os nossos valores? Às vezes é sobre a falta da clareza ou não saber quais são os nossos valores reais que faz com que isso seja divergente. Mas existem outras barreiras possíveis também. Então, o que eu quero te falar? Se os seus valores pessoais entrarem em conflitos com os da sua família e da sociedade, por exemplo, você pode valorizar a tolerância, mas a sociedade em que você vive pode ficar bastante contra a tolerância, ou pelo menos certos grupos, e você pode estar inserido dentro desses certos grupos. Ou talvez você esteja enfrentando um conflito entre os seus valores pessoais e a situação prática em que se encontra. Você pode valorizar, por exemplo, a criatividade, mas você tem que cuidar dos seus familiares, para que você não possa correr o risco de embarcar em uma situação, por exemplo, de uma carreira de arte. Ou você pode valorizar a honestidade,
mas acha que existem certas mentiras que você precisa contar para preservar, por exemplo, relacionamentos importantes. Então, isso vai ser divergente. Manter o seu emprego ou qualquer outra coisa, isso vai ser divergente. Então, essas são barreiras importantes e vale a pena refletir seriamente, mas também vale a pena lembrar que há muitas maneiras de viver os seus valores e você não precisa rejeitar todos os compromissos e ignorar aí as considerações práticas da minha vida, até mesmo para a gente lembrar, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então aqui eu quero te falar, é bem possível viver de acordo com o valor de honestidade e ao mesmo tempo em que insere uma advertência como desde que a minha honestidade não prejudique outras pessoas. Isso vai te ajudar a preservar esses importantes relacionamentos. E se você tem que ser desonesto para manter o seu emprego, talvez seja um sinal que o seu emprego não está alinhado com aquilo que você quer. E aí, a longo prazo, você precisa realmente encontrar um outro emprego. Isso aconteceu na minha vida. Mas no curto prazo, você não precisa pedir demissão de imediato. Exatamente porque você quer falar com o chefe o que você pensa. Então você pode se comprometer, por enquanto, né, ao prazo de você organizar uma solução que seja alinhada com seus valores, inclusive fazer uma reserva de emergência, né? E aí, quando seus valores entrarem em conflitos com um ou com outro, seja no profissional ou na sociedade, você pode enfrentar essas dificuldades, mas ainda viver com integridade sua própria vida. Se as circunstâncias permitem, você também pode lutar para mudar a sociedade. Eu não vou falar mudar a sociedade, mas justamente para se posicionar de acordo com seus valores e as suas crenças. Os seus valores pessoais não estão gravados numa pedra. Embora alguns dos nossos valores centrais provavelmente vão permanecer ao longo de toda a nossa vida, outros valores podem ir mudando. O valor da saúde não era um valor real na minha vida e ele se tornou. Então a gente muda o tempo todo, à medida em que a gente envelhece, à medida que a gente tem outras experiências, outras visões diferentes do que é importante, ou mesmo que esses valores permaneçam os mesmos, a ordem pode priorizar. A ordem da saúde já foi prioridade. Hoje ela, como eu já tenho uma rotina, ela já é a terceira. Então começar uma família e ter filhos para cuidar, para poder fazer com que você valorize mais a segurança e a estabilidade financeira do que antes, quando era solteiro, isso é uma verdade. Ou um divórcio que pode resultar num desejo renovado de liberdade, de autodescoberta. Por isso vale a pena fazer um check-in, né? Revoltar, reviver esses valores regularmente, justamente para ver se essas ordens não estão mudando ao longo do tempo e ir fazendo um ajuste, ir listando e priorizando. Vários dos meus valores mudaram de ordem. Hoje, por exemplo, eu tenho uma ordem de valor de segurança, né? Então isso vai modificando e por isso eu vou me permitindo vivenciar, e você pode fazer isso também para melhorar de acordo com os seus valores. E aí, só para a gente fechar, o que eu quero falar de valores? É que quando um valor ele é discrepante, eu vou contar da minha experiência, isso te faz sofrer muito. Quando eu estava insatisfeita num trabalho meu, numa empresa que eu trabalhava, ele estava desalinhado com o meu valor, que era a honestidade. Deu justamente vivenciar aquilo que realmente eu acreditava. E isso me incomodava muito e me trouxe um sofrimento e eu cheguei a adoecer. Então, aqui eu quero falar para você se permitir, e isso é muito importante, você se permitir se organizar. Eu me permiti, e hoje eu não estou mais naquela empresa, e hoje eu vivo os meus valores alinhados com aquilo que eu faço, e eu acredito muito nisso, né? Por isso que eu falo, a missão é aprender e ensinar para o mundo transformar. Aquilo que deu certo na minha vida, eu quero que repassar para vocês, é o meu papel. Por isso eu quero saber quanto foi importante esse vídeo para você. Deixa comentário aqui para mim, isso é muito importante. Vão para a nossa corrente do bem, curta o vídeo, compartilhe para a gente crescer o nosso canal e a gente alcançar mais pessoas. Eu quero ajudar mais pessoas, eu quero servir mais pessoas a saírem das suas caixinhas e vivenciarem tudo aquilo que elas nasceram para viver.
assim como você tem evoluído comigo. Vamos com tudo, seja a sua diferença e até um próximo vídeo. Bye!